seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar... A gente está aqui, ó, com o pastor Menegildo, que é o nosso Masterchef de hoje. Tá aqui, ó, tá aprovado. A gente vai orar e vamos ver se está aprovado. Pode orar aí, varão. J. Neto, pastor J. Neto, ora aí. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, O açaí. me guardas em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Meu nome é Menegildo Gaspar Rodrigues. Eu tenho 63 anos de idade. Eu me converti com a idade de 23 anos. Então, até agora, a minha carreira com o Senhor, eu acho que não tem nada de dificuldade na minha carreira, porque eu tenho certeza que o meu Deus está comigo. Ele me guia meus passos todos os dias. E eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive com essa idade de conhecer Jesus. Eu estou muito grato porque Deus transformou a minha vida. Nós começamos... quando comecei a trabalhar aqui nesse ministério, Igreja do Nazareno, estamos com 12 anos, 13 anos, glória a Deus. Então, a nossa igreja até tem crescido um pouco e a gente continua trabalhando. Temos os membros, porque a nossa comunidade é pequena, temos poucos membros, mas até aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. E o trabalho a gente está continuando, está levando, estamos unidos, né? Se unindo junto com os irmãos para engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a comunidade Nova Canaã, a qual a gente trabalha, a Igreja do Nazareno, temos 34 famílias que moram aqui mesmo na comunidade. Então, no nosso dia a dia, muitos trabalham, cada um tem o seu trabalho para sobreviver, assim como pesca, como roça, né, farinha. E outros trabalham com comércios. Mas glória a Deus, a gente tem conseguido para se manter. Amém. O desafio que nós temos aqui da nossa região aqui, que nós começamos a ver que os nossos vizinhos precisavam de ouvir a palavra de Deus, e começamos a orar para que Deus nos ajudasse, Deus nos abençoasse e nós pudéssemos sair da nossa comunidade. A paz do Senhor, queridos. Eu apenas quero contar a história de meu irmão, que é o pastor Menegildo. A história do pastor Menegildo é muito longa, mas só tem uma parte para deixar claro a sua carreira no passado. Ele foi um jovem muito querido pelos colegas dele, meus amigos deles. Eu tinha muito amigo e iam para festas, brincavam e bebia, me deixava preocupações. Então eu precisava tanto da ajuda dele, mas ele tinha outros colegas que bebia, eu não bebia, eu tomava conta da igreja. Então, um certo dia, o pastor Menegildo contou um sonho. Ele disse assim para mim: olha, pastor, eu tive um sonho, eu acho que era Deus que estava falando comigo, eu preciso fazer a vontade dele. E aí eu aproveitei de dar um conselho pela palavra de Deus. Eu disse para ele: vamos ler a palavra de Deus. Aí nós fomos lendo a palavra de Deus.
Então, dentro da palavra de Deus, ele disse assim, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso orar a Deus. Como é que eu posso fazer? Eu disse para ele, vamos lá na igreja orar. Aí nós fomos lá com ele para a igreja orar. Eu não tinha muita confiança nele, porque ele bebia e as colegas dele vinham buscar ele em casa para levar, para divertir com ele na bebida. E eu ficava muito preocupado. Mas eu continuei orando a Deus. Ele é meu irmão caçula, ele foi criado comigo junto, nunca me deixou. Ele sempre foi meu companheiro, tanto no trabalho fisicamente, depois dele convertido espiritualmente. Então, por aquele tempo, o pastor da nossa igreja estava chegando aqui no Brasil. Ele disse assim para mim, eu vou me batizar quando o pastor chegar. Tudo bem, então você vai te batizar. Eu disse para ele, vamos ler mais a palavra de Deus até que o pastor chega, e quando o pastor chegar você vai se batizar. Aí você vai me ajudar no ministério. Tudo bem, e ele ficou muito animado, tudo bem. E graças a Deus, aconteceu quando o pastor chegou. Aí nós sentamos conversando, ele disse, agora eu quero ser batizado. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas aí depois eu comecei a acreditar. Orava muito, chorava muito em favor desse rapaz. Nessa época, o pastor Menegildo tinha 23 anos. Isso foi no ano de 1980. Ele foi convertido e batizado. Ele disse assim, eu vou fazer que nem o Paulo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, quando ele foi convertido no caminho de Damasco, ele mudou a sua vida totalmente. Eu ficava em dúvida pensando, será que esse menino vai mudar a sua vida? Eu tinha dúvida. É porque os companheiros todo tempo estavam vindo buscar, querendo levar ele para o caminho. Ele dizia, não, agora eu não estou mais, não posso mais acompanhar vocês, eu vou acompanhar meu irmão. Então, a história dele começou assim. Ele disse, o pastor Menegildo foi uma pessoa dedicado à obra de Deus. Ele foi uma pessoa que colocou sempre Deus na frente de todos os seus problemas. Então, ele começou a ministrar com muito amor com as pessoas. Ele era uma pessoa muito humilde, dedicado à obra de Deus e colocava todos os seus interesses diante de Deus. Então, muitas vezes eu tenho visto ele aqui mesmo, até ano passado, quando ele começou a planejar de construir outros lugares, outro ponto de pregação, quando ele começou a trabalhar para a Nova Esperança. Ele dizia para mim, agora nós vamos abrir um trabalho, Nova Esperança, tem muitas pessoas lá. Eu dizia para ele, então vamos orar, vamos consagrar para ele. A gente não podemos entrar assim, sem o plano de Deus. Nós vamos colocar Deus na frente para que as pessoas possam nos receber, ouvir a palavra de Deus. Aí nós começamos a fazer isso. Muitas vezes ele ia sozinho lá. Muitas vezes ele saía daqui debaixo de chuva para ir evangelizar as pessoas. Então, eu ficava olhando o jeito, o interesse dele em busca das pessoas. Podia estar chovendo, cansei de ver ele descer com um guarda-chuva na cabeça, ir embora de rabeta. Sábado, nós realizava o culto, ele chegava mais ou menos um pouco tarde, dia de sábado ele ia evangelizar para lá e discipular. Então, ele chegava e trazia notícia, um recado. Ele dizia, olha, nosso estudo aconteceu isso, chegou mais pessoas para ouvir a palavra de Deus lá. Que maravilha.
Então, o pastor Menegildo sempre lembrava da vida de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo diz, viver, Paulo diz assim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele sempre falava, ele sempre lembrava deste versículo. Então, hoje, eu me lembro deste versículo. Então, quer dizer que para ele foi um lucro ele ter partido, né? Em Cristo Jesus, graças a Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se